Bom dia. Eu tô aqui nessa manhã de sexta-feira para compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração e que realmente realmente falou comigo. Essa palavra falou comigo. Ontem eu estava ouvindo um louvor muito antigo, que não se, hoje em dia quase não se escuta. E eu estava aqui ouvindo um louvor muito antigo, que olha como Deus faz as coisas, né? Deus, o Espírito Santo, ele me tocou. E eu estava aqui ouvindo ontem, de madrugada, por aí, eu estava ouvindo um milagre em Jericó. E nisso, a gente conhece o louvor, né, há tanto tempo, mas nisso alguma coisa me chamou a atenção. Para que eu viesse a meditar nesta palavra, milagre de Jericó. E eu fui meditar na palavra. Meditando na palavra, eu comecei a ler, que se encontra no livro de Marcos 10, e eu vou ler a partir do versículo 46 até o 50, que diz assim, Marcos 10, a partir do versículo 46, que diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e o chamaram o cego, dizendo-lhe: Tende bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Repetindo o versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Eu comecei a pesquisar, eu comecei a refletir. Essa palavra eu parei aqui. Essa capa. E lançando ele-se a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. Eu fiquei repetindo. A capa. Que capa é essa? Mas não é a capa. A capa eu sabia que era uma coisa que protegia ele. Mas eu fiquei aqui refletindo. A capa. Que capa é essa que Jesus quis na nossa vida espiritual? Que capa é essa que eu estou querendo entender e eu não entendo? Eu comecei a buscar, a estudar sobre essa capa de Bartimeu, que eu aprendi refletindo que nós, não é diferente nos dias de hoje, nós, eu e você, precisamos lançar fora essa capa. Mas que capa é essa? E eu fiquei perguntando aqui. Aquele mendigo, aquele cego, ele estava tão certo do milagre dele, tão certo, que ele deixou aquela capa, ele precisava daquela capa, ele usava como cobertor nos dias quentes, nos dias frios, era um abrigo para ele, aquilo ali era importante para ele, era uma necessidade para ele, que ele dependia daquela capa, para estar com ele ali, protegendo do sol, do frio, de tudo. Você está entendendo? Eu comecei a refletir. Essa capa ele usava no dia a dia. No dia a dia, resumindo. Bartimeu, quando ele lançou aquela capa, ele estava disposto a seguir Jesus. Ele estava tão disposto, tão certo do milagre dele, que ele deixou aquilo que ele mais precisava. Aquilo que ele mais precisava, mas é aquilo que não tinha esperança para ele. E ele deixou aquilo. Como eu disse, não é diferente nos dias de hoje. Não é diferente. Muitos precisam lançar fora a capa. E que capa é essa? Muitos não recebem de Deus porque não lançam a sua capa. E que capa é essa?
É preciso deixar a capa, é preciso deixar essa capa para que se chegue a Jesus. Tudo aquilo que desagrada a Deus, porque Ele é santo, precisamos andar em santidade como Ele. Eu fiquei refletindo essa palavra, a capa. Que capa é essa? Não é de qualquer maneira que nós vamos chegar ao Senhor. Não é de qualquer maneira. O que tem, meu querido, minha querida, o que tem te impedido? Talvez você tenha feito como esse cego de Jericó, clamado. Talvez você tenha orado, jejuado, mas você não recebe. Por quê? Eu te pergunto. Você deixou a sua capa. Você deixou a sua capa. Eu não sei qual é a sua capa que você tem que deixar. Muitos não recebem porque não querem deixar a capa. Eu sei qual é a minha. A sua eu não sei. É entre você e Deus. Essa palavra, onde Bartimeu, que eu falo que ele estava tão disposto a receber o seu milagre, ele deixou aquela capa, aquilo que, como eu disse, que para ele era mais importante, mas não tinha esperança para ele. Aquilo que para ele era mais importante na vida dele, não tinha esperança. E muitos estão colocando esperança naquilo que não vai trazer vitória, não vai trazer milagre. E enquanto estiver com esta capa, não vai acontecer nada na tua e na minha vida. Precisamos rever os nossos conceitos. O que tem nos impedido de chegar ao Senhor, de receber uma cura. O que tem impedido. Muitos não querem abrir mão das suas próprias vontades. E é por isso que as coisas não acontecem na nossa vida. Porque muitos não querem deixar a capa. Nós precisamos matar a carne dia após dia para que possamos receber de Deus. É hora de refletir, de rever nossos conceitos. Qual é a capa, meu querido e minha querida? Não permita que nunca que a multidão venha te calar. Porque elas querem tirar seu atento de ir até Jesus. Não pare de clamar, mas para isso você tem que ir disposto. Como? Deixar a sua capa. Porque o que vai adiantar você clamar e ir até o Senhor com a capa? Vai ser em vão. Em vão será. Em vão será. Você vinha refletindo nessa palavra que eu estava aqui, meditando nessa palavra. Essa palavra ela veio de encontro. Essa palavra ela veio de encontro comigo. Lança a sua capa e enfrente a multidão e vá ter com Jesus. Porque enquanto você estiver com essa capa, nada vai acontecer na tua e na minha vida. Bartimeu, a palavra diz, que primeiro ele ouviu falar de Jesus. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele foi ao encontro, ele passou a conhecer Jesus como seu único Senhor e Salvador. E Bartimeu, quando ele foi aos pés de Jesus, ele foi crendo que ele é o Senhor e ele foi com fé. Ele foi tão certo que ele deixou a capa, tão certo que ele foi do milagre dele. E Bartimeu estava disposto a deixar o seu passado, largue tudo aquilo para seguir o Senhor. Foi o que ele fez. O passado morreu, agora é uma nova vida. Foi o que Bartimeu fez quando ele deixou aquela capa para seguir o Senhor, para viver uma nova vida em santidade com o Senhor. E assim Bartimeu, ele foi salvo e seguiu Jesus. Não é diferente nos dias de hoje. Que você venha refletir nessa palavra que Deus colocou hoje. De madrugada, né? Já é praticamente sexta-feira, né? No meu coração. Então, Deus venha te abençoar. Graça e paz.